Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus esteja com vocês. Cleiton, amigo de vocês falando. Mais um dia para mais uma reflexão da palavra. Estamos aqui hoje para dizer o quanto que você é especial para o Espírito Santo. O quanto o Espírito Santo anseia pela sua vida. O quanto que o Espírito Santo anseia pela sua alma. O quanto que Deus anseia por você no céu. Depois dessa vida passageira, você se encontre no céu. A Bíblia vai dizer que os anjos, eles ficam felizes e eles fazem festa no céu no momento que um pecador se arrepende. Então hoje nós vamos começar a falar sobre pecado. Nós vamos começar a falar sobre o Evangelho, sobre a primeira carta de João, né? Uma carta complementar ao Evangelho de João, digamos assim, que fosse o resumo do Evangelho. E ele é uma carta maravilhosa, tem muitas verdades aqui. Tem muitas chaves aqui preciosas que você pode aprender hoje com o Evangelho de Cristo e saber que o Evangelho de Cristo ele é transformador e que o Espírito Santo ele age através desse livro, porque esse livro tem poder. Amém? Então, para você que quer nos acompanhar, a primeira carta de João não é o primeiro Evangelho, a primeira carta é o antepenúltimo livro da Bíblia, depois do Apocalipse, né? Então ele está ali logo em seguida, Apocalipse, João, Judas e Apocalipse. Então a gente vai estar falando um pouquinho sobre o capítulo 1. Alguns versículos que eu grifei aqui, que o Espírito Santo me ajudou aqui, né, a passar para vocês hoje. O que era desde o princípio, o capítulo 1, versículo 1. O que era desde o princípio e o que ouvimos, e o que vimos com os nossos olhos, e o que temos contemplado, e as nossas mãos apalparam, da palavra da vida. Então, a palavra, querido, ela já existia antes mesmo de existir o mundo, né? Deus fez tudo pela palavra. Deus fez todas as coisas pela palavra. Só que a palavra em si, ela tinha um significado e tinha uma responsabilidade. E a responsabilidade da palavra, desde o início, era apontar a Cristo. Era apontar a Jesus. Era falar sobre o Filho de Deus e sobre o plano que Jesus tinha de redimir o ser humano depois que Adão pecou, né? Então, eles estão falando aqui que eles viram a palavra, eles apalparam a palavra da vida, que foi Jesus, que é Jesus, que será Jesus, porque ele era, ele é e será eternamente. Então Jesus não muda, nós mudamos, a palavra também não muda, né? Então, aqui João está reforçando isso, que Jesus é a palavra da vida. Olha só no versículo 5. Então esta é a mensagem que dele ouvimos e vós declaramos, que Deus é luz e não há nele treva alguma. Se nós dissemos que temos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não somos praticantes da verdade. Então aqui o apóstolo João ele está falando que Deus é luz e não as trevas. Não há escuridão, não há coisas ocultas em Deus. Deus não tem problema de autoestima, Deus não tem depressão, Deus não tem problema na alma, porque ele não tem alma, Deus é um ser poderoso, né? Apesar de nós sermos a imagem e semelhança, Deus é poderoso, querido. Imagine que Deus fez todas as coisas. A gente estava olhando para o sol ontem, indo para o culto, e o sol estava vermelho, né? Tem feito os dias estranhos aqui na nossa cidade. Tinha feito dias bonitos semana passada, mas essa semana parece que levantou aquela fumaça de novo. E o sol estava vermelho, né? E eu olhei o sol e falei para Vanessa, nossa, o sol parece tão pequeno, né? E ele é tão maior do que a Terra. E a Lua parece maior que o sol, né? Mas a Lua é tão menor do que a Terra, que é menor, muitas vezes, acho que muito mais de 1000 vezes menor que o Sol, não sei exato. Mas então imagine que Deus fez tudo isso. Se o Sol fosse 10% mais longe do que a Terra, não haveria vida na Terra, porque teria muito frio. Se o Sol existisse 10% mais perto do que a Terra, não haveria vida na Terra, porque a Terra queimaria, seria muito calor. Então vejam como que Deus fez tudo perfeito, fez uma camada de ozônio para nos proteger dos raios solares, fez a água potável, algo sem gosto, mas que a gente não vive, nos fez a gente ter sede para que a gente não morresse, né?
fome, fez frutas, fez mananciais de coisas, de frutas, de comida, não poupou de diversos sabores. Você pode degustar hoje de uma fruta mais azeda, mais ácida, amanhã uma fruta mais doce, uma fruta mais cítrica, né? Deus fez imensidão de variedade de alimento, então Deus ele caprichou, ele deixou a marca dele na criação e colocou nós seres humanos como a cereja do bolo. Então Deus fez isso, e por isso o ódio, a raiva de Satanás sobre as nossas vidas, porque ele era muito mais perfeito que nós e mesmo assim caiu. Mas Deus nos amou tanto que mesmo caindo, ele nos redimiu através de Jesus. Então Deus é luz e não as trevas nele. Amém? Olha só. Se dissermos que temos comunhão no seio com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então uma coisa que a pessoa cristã que segue Jesus ela não pode ter é mentira, querido. É omissão, é procrastinação, coisas que desagradam, que vão contra a palavra do Senhor. São gestos, atos, meias verdades, né? Não é uma verdade completa. A gente tem que acreditar e fazer com que essa palavra vale a pena o sacrifício de Jesus. Então, sermos verdadeiros todos os dias, né? Olha só o 7. Mas se andarmos na luz, assim como ele está na luz, temos comunhão com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, se nós andarmos nas luz, uma das coisas, né, que a palavra nos submete, nos fala que uma das características das pessoas que andam na luz, elas têm comunhão com os outros. Então, ela não é aquela pessoa antipática, avarenta, peculiar, uma pessoa que fica que acha mais importante que os outros, ou fica até mesmo intocada, escondida. Não, as pessoas que Deus ele chama para nos relacionar. Então nós temos comunhão com os outros, mesmo com as pessoas que nós não gostamos. Porque Deus não manda nós gostar das pessoas, manda nós amar, que é um sentimento muito maior. Às vezes você não vai estar gostando daquela pessoa, das atitudes delas, mas você vai estar amando ela em Cristo, porque sabe que daqui a alguns anos todos nós estaremos com Ele lá no céu, né? 8. Se dissermos que não temos nenhum pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Então, às vezes as pessoas têm dificuldade de entender a palavra santidade, a palavra santo, né? A palavra santidade, querido, não quer dizer que a pessoa não tem pecado. Porque todos pecaram. Todos, sem exceção. Somente Jesus Cristo que não. Jesus foi o único perfeito, justo, maravilhoso, que não nasceu através de concepção gerado pelo homem, para não ter essa raiz de pecado, veio de uma virgem, né? Então ele nasceu puro. Foi através do Espírito Santo que ela foi gerada. Então Jesus ele nasceu puro desde o ventre e se manteve puro até a cruz. Não pecou em nenhum momento. Isso é indiscutível. Isso é indiscutível teologicamente. Jesus não teve pecado. Ele foi o sangue justificado por nós. Mas nós, queridos, Pedro, João, esses caras que foram fantásticos, que começaram a palavra, o próprio apóstolo Paulo, todos pecaram, e pecados grandes. Pecados grandes eles fizeram, eles cometeram. Olha, o apóstolo João teve um momento que ele falou para Jesus, eles foram numa cidade e foram rejeitados, e ele falou assim: Jesus, se quer que nós oramos para que caia fogo do céu, como aconteceu com Sodoma e Gomorra? E aí Jesus falou assim: gente, eu não vim para matar, eu vim para salvar, né? O Pedro negou Jesus 3 vezes e amaldiçoou os que estavam falando que ele era discípulo de Jesus. Então esse foi só 2 pecados, mas tem vários relatos, e Deus não deixou passar em branco, ele registrou na palavra dele para que a gente soubesse que todos tiveram pecados. Então santo, querido, não é pessoa que não teve pecado. Todos pecaram. Santo é aquele que ele está em um caminho de santificação separado. Então, a partir do momento que você aceita Jesus, o Espírito Santo começa a habitar em você e você começa a caminhar num caminho de santificação. Você começa a trilhar um caminho diferente. E esse caminho diferente, ele faz com que você seja diferenciado, mas não melhor, mas separado de Deus, por Deus, para os outros, né? O 9. Se confessarmos os nossos pecados... Amém. O 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar
os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, a hora que a gente confessa, querido, indiferente do tamanho do pecado que seja, a Bíblia só vai falar que não tem perdão o pecado contra o Espírito Santo. Quando você não perdoa alguém, você tem uma mágoa com alguém e você não perdoa, esse pecado também não tem perdão para Deus. O blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas, assim, se você tem uma mágoa com Deus e você pedir perdão, você é perdoado também. Agora, o pecado contra o Espírito Santo, o blasfêmia contra o Espírito Santo, não, né? E o que seria uma blasfêmia contra o Espírito Santo? Vamos lá, vamos entrar um pouquinho aqui. Seria você desacreditar que o Espírito Santo existe ou colocar obras do Espírito Santo como obras das trevas. Foi isso que o Jesus usou como exemplo, porque ele estava curando, libertando, né, transformando a vida das pessoas, e os fariseus vinham e diziam que ele tinha o espírito de Beelzebul nele, o príncipe dos demônios, por isso que os demônios o submetiam. Daí ele falou que não há, se pecar contra Jesus ele perdoa, se pecar contra o Pai ele perdoava, mas quanto ao Espírito Santo não havia perdão. Então, conduzir as obras do Espírito Santo a obras maléficas. Então a gente tem que cuidar com isso, cuidar, não julgar, deixar que Deus julgue. Ah, mas aquela igreja lá é do cão. Não, você não sabe. Peça para Deus. Não participe se você tem dúvidas, se você não tem paz, mas não coloque essa igreja do inimigo, porque pode ser o Espírito Santo fazendo uma obra e você está blasfemando contra ele. Amém? E então, né, a hora que nós confessamos os nossos pecados, nós já somos purificados e perdoados por Jesus, e se dissermos que não pecamos, já somos mentirosos e a sua palavra não está em nós, que foi aquilo que eu acabei de falar para vocês. Não existe pessoa sem pecado. Eu peco todos os dias, você peca todos os dias, mas todos os dias nós podemos pedir perdão para Deus e acreditar que essa palavra é verdadeira e fiel para cumprir. Naquele dia, chegando diante de Deus, podemos ser justificados pelo sangue de Jesus. Que Deus abençoe você. Amanhã estamos aqui, vai ser uma série, são 5 vídeos, né? Se eu não me engano, são 5 capítulos. E a gente vai estar falando todos os dias sobre o amor de Jesus, sobre aquilo que Jesus fez. E vai ser maravilhoso o que Deus vai fazer nessa semana na tua vida. Amém? Obrigado por você estar inscrito no nosso canal. Se você não se inscreveu, se inscreva, porque todas as semanas vai ter vídeos diferentes para aumentar a sua fé. Amém? Que Deus te abençoe e até amanhã.